Fala galera, chegando com mais um vídeo. Dessa vez nós vamos entrar aí no campo da geometria e vamos falar sobre ângulos. Veja bem, eu estava pensando, analisando, vendo os prós e os contras e resolvi fazer vídeos menores, dividir os conteúdos em vídeos menores para que não fique tão cansativo, né? Para quando você for assistir, você for estudar. Então eu vou estar apresentando agora a primeira parte sobre ângulos, vou estar dividindo esse assunto em 2, 3 vídeos e à medida que eu for preparando os demais eu vou postando e vocês vão acompanhando, beleza? Confesso que a intenção aqui é a melhor, é facilitar a sua aprendizagem, não deixar nada assim muito cansativo, vídeos longos de 20, 30 minutos. Então a gente vai estar dividindo isso aí para ficar um pouco mais prazeroso, digamos assim, a gente compreender esses conteúdos da matemática, beleza? Bom, a gente vai falar sobre ângulos, é o nosso tema de hoje. E a gente começa justamente definindo o que vem a ser um ângulo. E a definição básica diz que é o espaço formado entre duas semirretas de mesma origem. Vamos ter uma noção melhor seguindo o passo a passo da representação, digamos assim, desse ângulo. Então vamos tomar como base um ponto que eu vou chamar de ponto O. Lembrando que em geometria todo ponto é representado sempre por uma letra maiúscula. E a partir desse ponto nós vamos traçar duas semirretas. Começando com a semirreta OA. Lembrando, semirreta ela tem começo e não tem fim. Então aqui nós temos uma semirreta OA. E vamos traçar agora também a partir do vértice O uma outra semirreta que eu vou chamá-la de OB. Aí a gente percebe entre essas duas semirretas, como está dizendo lá a definição, esse espaço aqui. E é esse espaço entre essas duas semirretas que vai formar o que nós chamamos de ângulo. Está aqui a representação. Tudo certo? Nenhum grande problema nesse primeiro momento, correto? Aí vamos só deixar bem claro quem é quem nessa figura, nessa representação desse ângulo, porque aqui a gente tem alguns elementos a saber. Vamos dizer então que nós temos o ponto O, que nós chamamos de vértice. Esse é o vértice do ângulo. Nós temos as semirretas OA e OB, que nós chamamos de lados, ou seja, OA e OB são os lados desse ângulo. E aí a gente pode representar o ângulo em si na ordem AOB ou BOA. Essa ordem tanto faz. Representar AOB ou BOA é a mesma coisa, a gente está representando o mesmo ângulo. Bom, um ângulo ele é representado, a sua unidade de medida é conhecida como grau. E aí a gente tem essa bolinha aqui em cima que vai estar representando o grau. Então vamos tomar como base aquele ângulo da página anterior para a gente fazer aqui algumas pequenas afirmações, algumas considerações em cima disso aí. Um ângulo ele é medido, o instrumento usado para fazer a medição da abertura de um ângulo é o chamado transferidor. É aquele objetozinho que vocês conhecem e a gente usa esse instrumento aqui para fazer a medida da seguinte forma. Eu vou pegar o centro do transferidor e vou posicioná-lo exatamente sobre a origem do ângulo. E vou posicionar essa linha base aqui, essa linha mestre aqui, ó, que começa no 0 e vai até o 180, essa linhazinha aqui, a gente vai deixá-la alinhada com um dos lados do ângulo. Tanto faz sobre OA ou sobre OB. Eu, no caso, vou girar esse transferidor, vou posicioná-lo aqui e aí ele vai ficar representado da seguinte forma. Está aqui. O centro do transferidor está coincidindo com o vértice O. Aquela linha base que eu falei está sobre exatamente esse lado da semirreta OA. E aqui a gente tem a medida do ângulo. A gente começa a contar do 0. Até aqui nós temos 10 graus, ó. Depois 20 graus, 30 graus, 40 graus. E quando a gente vem aqui para cima, percebe que aqui tem 45. Aí tem o outro tracinho 46 e a reta, essa semirreta está mais ou menos ali em cima do 47. Eu não desenhei o ângulo baseado no transferidor, tá certo? Eu fiz uma representação qualquer e depois eu joguei o transferidor em cima. Então eu estou aproximando esse ângulo e aqui a gente percebe que ele vai ter aí aproximadamente
uma abertura de 47 graus. Vejam que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não há grande dificuldade para a gente fazer a medição de um ângulo através do uso de um transferidor. Bom, em alguns casos, o grau apenas não vai ser suficiente para que a gente faça a representação da medida de um ângulo. Então, a gente tem associado ao grau dois submúltiplos, que são o minuto, e aí a gente vai representar sempre com esse tracinho aqui ao lado do número que vai representar aquela unidade, e o segundo, que a gente vai estar colocando esses dois tracinhos. Então, aqui eu tenho a representação simbólica de 1 minuto, e aqui eu tenho a representação simbólica de 1 segundo. São os dois submúltiplos do grau. Além disso, a gente pode fazer algumas relações entre essas unidades de medida. Por exemplo, eu posso afirmar que 1 grau vai corresponder a 60 minutos, que 1 minuto vai corresponder a 60 segundos e, consequentemente, se 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos, se eu faço 60 vezes 60, eu chego à conclusão de que 1 grau vai corresponder exatamente a 3.600 segundos. Ok? Bom, vamos lá, continuando. Aí a gente vem agora com a classificação de um ângulo, né? Um ângulo ele pode ser classificado como agudo, e ele vai ser agudo quando a sua medida for maior que 0 e menor que 90. Aqui embaixo a gente tem a representação de um ângulo de 40 graus. 40 graus é maior que 0 e menor que 90. Então esse ângulo aqui, ele é classificado como um ângulo agudo. Além de agudo, um ângulo pode ser reto. Ele vai ser reto quando a sua medida for igual a 90 graus. Quando isso acontece, duas observações a serem feitas. Primeiro, a gente representa esse ângulo de 90 graus com esse quadradinho, com essa bolinha aqui no meio, tá vendo aí? E também a gente costuma dizer que para que haja a formação de um ângulo de 90 graus, há necessidade de que essas duas semirretas sejam o que a gente chama de retas perpendiculares, ou seja, duas retas são perpendiculares quando elas formarem um ângulo de 90 graus. E quando esse ângulo medir 90 graus, ele vai ser classificado como sendo um ângulo reto. Além de agudo, reto, um ângulo também pode ser classificado como obtuso. E isso vai acontecer quando a medida dele for maior que 90, ou seja, ele não vai ser reto, e menor que 180 graus. Se ele é maior que 90 e menor que 180, ele é classificado como um ângulo obtuso. Percebam que aqui a gente tinha uma reta perpendicular, inicialmente, no ângulo de 90, ela sofreu uma leve inclinação aqui para o lado esquerdo, e aí formou um ângulo maior que 90. Vejam que essa abertura é bem maior do que essa aqui, ou é um pouco maior do que essa aqui, melhor dizendo. E aqui a gente tem, portanto, a representação de um ângulo obtuso. Então, o ângulo pode ser agudo, pode ser reto, pode ser obtuso e ainda ele pode ser classificado como um ângulo raso. Ele vai ser raso quando a sua medida for igual a 180 graus. Esse ângulo raso também é conhecido como ângulo de meia volta. É porque a gente toma como base uma circunferência e uma circunferência completa tem 360 graus. O ângulo raso corresponderia, portanto, a meia circunferência. Aí a gente diz que esse ângulo mede 180. Vejam aqui que essa forma me dá a representação, me dá uma ideia da metade de uma circunferência. Daí a gente chamar esse ângulo raso de ângulo de meia volta. Esse ângulo reto, eu esqueci de falar, a gente também pode chamar ele, pode dizer que ele corresponde a 1/4 de volta. É como se você pegasse a circunferência, dividisse ela em 4 partes iguais e cada parte vai medir justamente 90 graus. Bom, então só para reforçar, o ângulo pode ser agudo, quando for maior que 0 e menor que 90. Ele pode ser reto, quando tiver a sua medida igual a 90 graus. Ele pode ser obtuso, quando a sua medida for maior que 90 e menor que 180. E ele vai ser raso, quando a sua medida for exatamente igual a 180. Aí, para a gente finalizar por hoje, vamos falar de bissetriz. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz? A definição está dizendo aqui para a gente. É a semirreta que divide o ângulo ao meio. Então aqui a gente tem a representação do nosso ângulo inicial, o ângulo AOB. E aí imaginem vocês
que esse ângulo aqui mede 48 graus. Eu acrescentei 1 grau naquela medida inicial só para facilitar a minha representação, tudo bem? Então vamos imaginar que ele mede aqui 48 graus. Eu vou pegar esse ângulo e vou traçar a partir aqui do vértice O uma outra semirreta que eu vou chamar de OC. Essa semirreta está aqui, OC, ela está sendo traçada exatamente, passando exatamente pela metade desse ângulo. Então, quando isso acontecer, quando essa semirreta dividir esse ângulo aqui em duas partes exatamente iguais, ela vai ser chamada de bissetriz. E aí vejam, se o meu ângulo inicial media 48 graus e a semirreta OC é uma bissetriz, significa dizer que cada um desses dois ângulos aqui vai medir a metade de 48, ou seja, 24 graus para cada um deles. Ok, gente? Por hoje é só isso. Como eu disse, eu vou estar fazendo vídeos mais curtos para deixar a aula menos cansativa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês postem aí nas dúvidas, eu vou responder o mais rápido possível. Deixem seus comentários, alguma sugestão de algum assunto específico que você queira também, para que eu possa ir adiantando. Tudo bem? Por hoje é isso aí e até a próxima. Valeu!